Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de leucemia linfocítica crônica, ou a famosa LLC, e com foco na seguinte pergunta: a LLC é um câncer bom? Então vamos lá, eu sou Pedro Amoedo Fernandes e você está na Sofosmed. Para começar a elaborar a resposta sobre a nossa pergunta, se a LLC é um câncer bom, vamos primeiro ver a definição dessa doença. A LLC é uma neoplasia, ou seja, é um câncer de linfócitos B maduros. Essa doença é caracterizada pela presença de linfócitos doentes ou clonais no sangue periférico. Clonal é o termo que utilizamos para nos referir a células alteradas nos cânceres hematológicos. Por definição, a LLC tem que ter mais de 5.000 linfócitos clonais no sangue periférico. Vamos exemplificar com 3 cenários. Cenário 1. O paciente tem 4.000 linfócitos B alterados no sangue. Aí, se ele não tiver nenhum acometimento linfonodal, nós vamos dizer que o paciente tem linfocitose B monoclonal. Cenário 2. O paciente tem menos de 5.000 linfócitos, porém tem linfonodo alterado. Aí nós vamos dizer que o paciente tem um linfoma linfocítico, pois ele tem uma doença com acometimento predominantemente nodal ou linfonodal, ou seja, tem um linfoma. Cenário 3. O paciente tem mais de 5.000 linfócitos clonais no sangue periférico. Nesse caso, com ou sem doença nodal, o paciente tem LLC. Bom, mas isso aí são só definições de espectro de uma mesma entidade. Então vamos lá, por definição, LLC é um câncer de linfócitos B e tem que ter mais de 5.000 linfócitos clonais, ou seja, linfócitos doentes no sangue periférico. A LLC é importante, pessoal, porque é a leucemia mais comum do Ocidente. Estima-se que vão surgir aproximadamente 200.000 casos novos por ano de pacientes com LLC. O paciente tem um pouquinho mais de idade, ou seja, uma média de idade em torno de 70 anos ao diagnóstico. E não tem uma comprovação de uma transmissão genética, ou seja, é uma doença que o paciente adquire ao longo da vida. Bom, e quais são os eventos patogênicos, ou seja, os eventos que geram a doença? Primeiro, tem um linfócito B normal, e aí vão ocorrendo danos a esse linfócito, principalmente danos referentes à resposta ao estímulo antigênico. Começam a ocorrer alterações citogenéticas, ou seja, no material genético da célula. Esse linfócito vai ganhando a clonalidade e ocorre então a linfocitose B monoclonal, mas ainda com baixa carga no sangue periférico, ou seja, menos de 5.000 linfócitos. Ao longo do tempo, vão ocorrendo mais alterações no material genético desses linfócitos. Com a replicação celular aumentada, vem mais erros e o acúmulo dessas alterações vai gerando um aumento da carga tumoral, até atingir mais de 5.000 linfócitos no sangue periférico. E aí passa a ter a definição de LLC. Virtualmente todo paciente com LLC passou por essa esteira de linfócito normal, linfocitose B monoclonal e LLC. A maioria dos pacientes com linfocitose B monoclonal vai viver a vida toda sem essa transformação, mas algo em torno de 1% dos pacientes ao ano vai acabar evoluindo para a LLC. Com relação às características do paciente com LLC, o que a gente pode ver? Quase 50% dos pacientes vão ter também alteração de linfonodo, ou seja, linfonodomegalia. Algo em torno de 25% vão ter baço grande, esplenomegalia. Cerca de 15% vão ter também aumento do fígado, a hepatomegalia. Sintomas B, pessoal, que é bem famoso na hematologia, que se refere a perda de peso, febre e sudorese noturna, é raro na LLC, em torno de 5% mais ou menos dos pacientes. Isso é importante. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, o paciente com LLC tem um pouco mais de idade, a gente viu que é em torno de 70 anos a média ao diagnóstico. Então, se ele tiver sintomas B, procure outra coisa. Primeiro, veja se o paciente não tem outra doença, antes de querer botar a culpa dos sintomas na LLC. A LLC tem a característica de poder apresentar também alterações autoimunes, que podem acontecer em cerca de 10% dos pacientes. Pode ser desde episódios de anemia hemolítica autoimune, púrpura imune,
ou até aplasia pura da série vermelha. Então vamos lá, pessoal, retomando. O paciente com LLC tem mais de 5.000 linfócitos doentes no sangue periférico. E o que você vai fazer então para dar o diagnóstico desse paciente que tem mais de 5.000 linfócitos no sangue periférico? Você vai precisar, primeiro de tudo, olhar a lâmina de sangue periférico. A lâmina de sangue periférico é um exame muito importante para nós da hematologia. E a lâmina de sangue periférico do paciente com LLC é bem típica, é bem bacana de ver. Você vai ver ali muitos restos celulares, é uma característica da LLC, que são chamadas as manchas de Grumpet. O linfócito da LLC também é bem característico. É um linfócito maduro, ou seja, você vai ver ele com um núcleo com a cromatina densa. E essa cromatina, ela é meio em blocos, é o que a gente chama de núcleo com cromatina em terra rachada. Porque se você analisar, parece um chão de terra, todo rachadinho. Então você viu no hemograma que o paciente tem mais de 5.000 linfócitos, viu que tem essas características morfológicas de núcleo em terra rachada, viu as manchas de Grumpet, e aí você vai formando seu raciocínio para o lado da LLC. Mas aí qual é o exame que confirma a doença, que confirma a LLC? É a imunofenotipagem de sangue periférico. Ou seja, vamos fenotipar a célula para ver quem é que ela é. A LLC, como eu falei, é uma neoplasia de linfócitos B, de células B. Ou seja, a célula vai ter marcadores de células B, que é o CD19, o CD20 e o CD23. Mas vai ter também o marcador de célula T, o CD5. Ou seja, é uma neoplasia de linfócito B com CD5 positivo. E tem também baixos níveis de imunoglobulina na superfície. Então, esse é o fenótipo típico do paciente com LLC. 19, 20, 23, CD5 positivo e baixos níveis de imunoglobulina na superfície. Bom, então uma vez confirmado o diagnóstico pela imunofenotipagem de sangue periférico, aí você, como em toda doença da medicina, vai estadiar o paciente para saber se você vai precisar tratar ou quão agressivo você vai precisar ser no tratamento. Então você vai fazer o estadiamento. E aqui na LLC é preciso duas coisas para estadiar o paciente: o exame físico e o hemograma. E aí você vai usar o estadiamento de Rai e ou de Binet, que são os dois estadiamentos clássicos. Com o estadiamento de Rai, vamos estadiar usando números 0, 1, 2, 3 e 4, de acordo com as alterações. Se o paciente só tem linfocitose, ele é o estadiamento 0. Se ele tem linfocitose, mas tem linfonodo acometido, ele tem o estadiamento 1. Se ele tem linfocitose, mas tem o baço ou o fígado aumentado, ele terá o estadiamento 2. Se ele tem linfocitose, mas começa a ter citopenias, ele vai ser 3 ou 4. Se for anemia, 3. Se for plaquetopenia, estadiamento 4. É importante lembrar que essa citopenia é por carga tumoral, por infiltração da medula óssea, e não é por componente autoimune. Já o estadiamento de Binet, em vez de usarmos números, vamos usar letras, A, B e C. A, quando tem duas cadeias linfonodais acometidas. B, quando tem 3 ou mais. E C, quando começa a ter as citopenias. Ou seja, o que define o estadiamento mais avançado são as citopenias, ou seja, a carga tumoral da doença na medula óssea, atrapalhando ela e fazendo citopenias. Bom, e aí você diagnosticou, estadiou o seu paciente. O que você vai fazer agora? Aí vem a hora de pensar na nossa pergunta inicial. A LLC é um câncer bom? Tá certo eu falar isso? E aí eu vou trazer um dado para vocês. Algo em torno de 60% dos pacientes com LLC vão precisar tratar a doença em algum momento da vida. Ou seja, a LLC nem sempre é um câncer bom. Um bom número de pacientes vai precisar tratar a doença em algum momento da vida. Vamos entender isso melhor olhando as curvas de sobrevida dos pacientes dividido pelo estadiamento. As curvas de sobrevida dos pacientes com estadiamento mais avançado mostram que eles vão evoluir pior ao longo do tempo. Ou seja, a LLC tem um comportamento heterogêneo. Então eu não posso, de uma forma geral, dizer que a LLC é um câncer bom, pois ela se comporta de maneira heterogênea. Tem pacientes que, infelizmente, vão precisar receber tratamento, senão
vão ter uma piora da qualidade de vida ou até podem ter menos tempo de vida. E como é que eu vou saber quem eu vou precisar tratar ou não? Aí existem os critérios clássicos de tratamento da LLC. Esses critérios são compostos por sinais e sintomas de que a doença vai evoluir mal. O próprio estadiamento inicial é um deles. E o principal é a ocorrência dos sinais de disfunção da medula óssea, como a anemia e a trombocitopenia não imunes. Outro critério, se o paciente começa a ter linfonodomegalia muito grande que atrapalha a vida dele, ou um baço muito grande, por exemplo, mais de 10 centímetros do rebordo costal e que incomode muito ele. Se o paciente não tiver nenhum desses sinais, nós vamos observar ele a cada 3 meses. Já os pacientes que têm algum desses sinais e sintomas, nós vamos precisar tratar, porque senão a LLC vai atrapalhar a vida deles. E aí, para tratar a LLC, pessoal, a gente tem uma gama importante de medicamentos. A gente tem desde quimioterapia, como os alquilantes, como clorambucil e ciclofosfamida. Temos também os análogos de purina, como a fludarabina. Tem a imunoterapia ou os monoclonais, que é o rituximab e o obinutuzumab, por exemplo. E aí a gente vai avançando no tempo para a terapia-alvo, com os inibidores de tirosina quinase de Bruton, os famosos IBTKs, e os inibidores de BCL2. Essas duas últimas classes foram o que mudou a história do tratamento da LLC. Um dado importante de saber antes de iniciar o tratamento é a característica do material genético da célula doente, no momento que foi iniciar o tratamento. A gente vai estudar o material genético daquela célula alterada. E se forem encontrados algumas alterações, como a deleção do 17p, ou seja, o braço oculto do cromossomo 17, se ele tiver deletado, isso aí aumenta o risco de uma pior evolução, ou seja, a LLC não vai ser nada boa para esse paciente que tem a deleção 17p. Assim como aquele paciente em que a célula doente tem o gene da cadeia pesada da imunoglobulina não mutado. Ou seja, é uma célula mais jovem que ficou doente, também vai responder pior ao tratamento padrão, ou seja, a LLC também não vai ser nada boa para esse paciente. Assim como não será boa se a célula doente tiver a mutação do gene P53. Então, a gente viu que não pode generalizar e dizer que a LLC é um câncer bom. A gente viu que quase 60% dos pacientes vão precisar tratar, porque a LLC vai atrapalhar a vida deles em algum momento, e aqueles que vão precisar tratar, a gente vê que tem algumas alterações no material genético da célula que podem predizer uma pior resposta ao tratamento. Ou seja, a LLC é heterogênea. Infelizmente, alguns pacientes ela não vai evoluir bem. Falando um pouco do tratamento, os principais medicamentos são os que atuam na molécula CD20, na membrana das células, que são as imunoterapias, os que atuam no BCL2, que é uma molécula antiapoptótica, e os medicamentos inibidores de tirosina quinase de Bruton. Resumindo então, pessoal, a LLC é uma neoplasia de linfócitos B com mais de 5.000 linfócitos no sangue periférico, é a leucemia mais comum do Ocidente. A lâmina de sangue periférico é típica com linfócito com cromatina em terra rachada. A imunofenotipagem de sangue periférico é o que dá o diagnóstico e os marcadores são 19, 20, 23 e CD5 positivo. Só precisa do exame físico e hemograma para estadiar nosso paciente. Se o paciente apresentar citopenias não imunes, você precisa tratar esse paciente. As duas grandes classes de tratamento são os inibidores de tirosina quinase de Bruton, IBTKs, e os inibidores de BCL2. Então, para responder a nossa pergunta, a LLC é um câncer bom? Não. Definitivamente não, pois ela é muito heterogênea. Uma boa parcela dos pacientes não vai precisar de tratamento, e aí eu posso até considerar como um câncer bom, mas em uma parcela eu vou ter que tratar esse paciente. Então eu não posso considerar isso como um câncer bom. É isso aí, pessoal. Gostaram da aula? Já deixa sua curtida aí e compartilha com seus amigos. Obrigado e até uma próxima.